Tudo bonito. Lindo, né? Então, boa noite a todas e a todos que têm, nesse momento, a escolha, né, de acompanhar esse debate, o primeiro debate da psicologia na interface com a educação inclusiva. Eu vou apresentar um pouco, no primeiro momento, o desenho de como esse debate foi pensado. Então, ele se estruturou em 3 momentos específicos. Um primeiro momento onde cada debatedora, né, nós temos aqui, então, nessa noite de hoje, como debatedoras, a professora Regina Pedrosa, da Universidade de Brasília, conselheira federal também do CFP, a professora Sônia Shima, da Universidade Estadual de Maringá e também presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, e a professora Diva Conte, que é presidente da ABEP, Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, e professora da UERJ, né? Da Federal do Rio de Janeiro. Então, eu vou pedir desculpas porque eu estou um pouco nervosa também. Essa não é uma situação muito confortável. Fiz uma brincadeira aqui com os colegas de que normalmente estar atrás, né, de uma câmera sempre produz uma sensação de ter uma bazuca apontando para você. Mas nós não temos a bazuca porque o CFP tem um equipamento sofisticadíssimo. A gente nem enxerga aqui, nem sabe para onde está olhando. Bom, dito isso, bom, e aí depois nós vamos encaminhar uma pergunta para cada uma das professoras debatedoras, direcionando para a sua área de formação, de pesquisa e também da representação da entidade, né, na qual ela está falando. E o terceiro momento, então, é de respostas às perguntas que vão chegar para nós, e aí nós pedimos, então, a todos e a todas que estão assistindo, que possam encaminhar as suas perguntas, né, e participar, então, ativamente dessa conversa, nos ajudando a aquecer, né, esse tema que é bastante caro para a psicologia brasileira, através do hashtag, onde é que está o endereço? Minha cola aqui, não estou achando. Bom, vocês devem localizar essa informação no próprio evento, tem ali no site, a descrição por onde vocês podem encaminhar. E na medida que eu localizar aqui, eu reitero para vocês qual é o endereço no qual vocês deverão estar encaminhando as perguntas. Bom, eu vou pedir licença para vocês para ler rapidamente um pouco da proposta, né, do evento. E já aproveito, então, para me apresentar. O meu nome eu sou Simone Vieira de Souza, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho no Departamento de Metodologia do Ensino, no Centro de Ciências da Educação. Bom, em 14 de abril de 2004, a psicologia brasileira comemora, aliás, elegeu, né, o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, uma data instituída pelo Sistema Conselhos de Psicologia para mobilizar as psicólogas na defesa de políticas construídas em favor da inclusão escolar de pessoas historicamente excluídas do processo educacional. Hoje, 25 de abril, o Conselho Federal de Psicologia realiza, então, o seu primeiro debate sobre o tema Quais as contribuições da psicologia para a educação inclusiva. E aí entendo que nós vamos pensar aí um pouco das contribuições que já tivemos, né, a partir das críticas também que fizemos dentro da própria categoria, dentro da própria profissão, e também funcionando ainda para o horizonte das necessidades urgentes que temos, né, sobretudo dentro de um contexto de desmonte que nós temos acompanhado. Esse tema foi instituído pelo Sistema Conselhos no ano de 2004, né, e aí foi intitulado, então, Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, e teve como objetivo mobilizar, né, toda a categoria na defesa de políticas construídas em favor da inclusão escolar
de pessoas historicamente excluídas do processo educacional. Entre elas, então, nós localizamos as mulheres, o povo negro, as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, ciganas, imigrantes e refugiados, pessoas com deficiência e com habilidades, né, superdotação, pessoas em sofrimento psíquico, usuários dos serviços de saúde mental, adolescentes e jovens em conflito com a lei. Para nós, as diferenças humanas nos enriquecem. Todos têm o direito ao acesso à educação de qualidade. Com convicção, reafirmamos que as diferenças humanas nos enriquecem e seguimos lutando para que todo sujeito tenha acesso à educação de qualidade em uma perspectiva inclusiva. Para responder ao questionamento, quais as contribuições da psicologia para a educação inclusiva e aos outros questionamentos que levantaremos nesse período que ficaremos aqui nesse diálogo, assim como outros questionamentos enviados por quem nos acompanha no site, daí eu localizei aqui na minha colinha qual é o endereço que vocês devem encaminhar, que é #SimEducaçãoInclusiva. E aí, então, eu reforço, né, a importância de vocês utilizarem esse momento para conversarmos sobre as questões a partir dos lugares, né, que vocês estão inseridos. Eu passo, então, a apresentar as nossas mediadoras. A Regina Lúcia Sucupira Pedrosa, psicóloga, com pós-doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Paris, professora associada do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento da Universidade de Brasília, e é conselheira do Conselho Federal de Psicologia. A professora Diva Lúcia Galtério Conde, psicóloga doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área da licenciatura em Psicologia. A professora Diva é presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro. Acho que eu troquei as presidências aqui. A professora Sônia Mari Shima Barroco é psicóloga com pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo, professora associada do Departamento de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, no qual é coordenadora adjunta e é também integrante da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, da ABRAPE. Então, a professora Sônia não é a presidente, como eu havia anunciado. Desculpa. Isso, tesoureira. A segunda tesoureira. A professora Sônia é a segunda tesoureira, então. Bom, nesse primeiro momento, já que nós apresentamos um pouco da estrutura, cada uma das professoras terão um tempo de até 5 minutos para falar sobre o tema, né, que é o que nos reúne na noite de hoje. Não existe uma ordem, né, eu acho que podem começar, como que vocês sugerem uma sequência? Podemos começar pela Regina, pela Diva. Regina, então a professora Regina vai começar. Bom, boa noite a todas e todos, é um grande prazer estar hoje aqui, né, debatendo com vocês essa questão da contribuição da psicologia na questão da educação inclusiva. Eu acho que a psicologia, ela, dentro da sua história, ela vem mostrando uma possibilidade nessa contribuição, mas acho que ainda temos muito a construir, né, para poder realmente estar pensando de que psicologia a gente está falando, de que perspectiva mesmo teórica, epistemológica, dentro de uma visão de mundo, de uma visão de ser humano, de uma visão de educação, de que lugar nós vamos estar falando para poder realmente pensar na questão da inclusão. A gente, quando pensa na inclusão, a gente já está falando de que há exclusão. E a gente quer incluir de que maneira, como que a gente quer fazer esse processo de colocar todos
todas participando do dito sistema educacional. Então, é preciso também fazer uma reflexão de que educação nós estamos propondo. O que a gente quer incluir? O que a gente quer, né, vamos dizer assim, esses excluídos que você falou na apresentação, a gente mostra que, historicamente, tantas pessoas, tantos sujeitos que fazem parte da sociedade e que não estiveram e não estão e continuam ainda fora da escola, mas que escola é essa que a gente vai pensar para verdadeiramente incluir? Nós viemos falando muito, não só a partir de 2004, como foi colocado a data do 14 de abril, mas a gente vai do Brasil no Tratado de Salamanca, né, de 94, a gente vem discutindo, mas a gente tem que até se remeter à nossa própria Constituição, né, que pressupõe a escola para todas e todos, mas a gente não tem feito muito bem isso. Então, eu penso que é muito importante a gente discutir hoje como que realmente a psicologia pode estar contribuindo para essa inclusão dessa população dos negros, né, da população indígena, da pobreza, da população dessa comunidade tão grande de pessoas que estão na rua. A gente vê também muito, né, dentro das minhas pesquisas, eu trabalho muito com crianças e adolescentes de casa de abrigo, como que elas são expulsas, né, da escola. Então, como fazer com que a psicologia realmente possa, né, estar contribuindo com o campo da educação para superar, talvez, essas perversidades que a gente encontra ainda, né, e que muitas vezes o nosso fazer psicologia tem a possibilidade de até contribuir para a exclusão. Então, acho que esse é o começo da minha fala. Então, lembrando que nós convidamos a todos e todas que estão participando para enviar para nós, né, as perguntas pelo Twitter, Facebook, né, do CFP, com o hashtag Psi-Educação Inclusiva. E agora nós passamos, então, para a professora Diva Conde. Professora Diva, você pode ativar o microfone, por favor? Está ativo? Você está me ouvindo? Agora sim. Tá ótimo, obrigada. Então, agradeço muitíssimo o Conselho Federal de Psicologia pelo convite, e agradeço a participação das companheiras, das colegas de debate, e a sua participação, professora Simone, conduzindo essa nossa conversa a respeito do tema da inclusão, da educação inclusiva, né? Entendo que a educação inclusiva, a bandeira da educação inclusiva, que se consolida aí nos anos 90, ela efetivamente é uma conquista do processo civilizatório, né, do final do século XX. É fundamental ter se compreendido, ainda no final do século XX, que a todos e todas deve ser garantido o acesso à educação, independente das suas características pessoais, das suas condições, das suas possibilidades de aprendizagem, de desenvolvimento, a partir das oportunidades que a educação formal pode oferecer a qualquer um de nós, nessa etapa de conhecimento que temos. Tem sido um processo dificílimo, até onde a gente consegue acompanhar, tem sido um processo simples no país. Entretanto, ele gradativamente vai se impondo, há um processo histórico que vai sendo construído,
e a participação, a presença das pessoas com deficiências, das pessoas que até a Lei 9.394, né, de 1997, de 1996, que estabelece e fixa a obrigatoriedade de matrícula, de acesso para todas e todos, até esse momento a gente efetivamente podia observar raramente uma pessoa, um adolescente, uma criança, que hoje, de alguma maneira, podem estar presentes e circulando, criando novos laços de sociabilidade, criando novas expectativas de desenvolvimento pessoal. É claro que a educação inclusiva intervém, no nosso entendimento, não apenas para o melhor desenvolvimento das pessoas com dificuldades, né, mas também para o resto de todas as crianças e adolescentes e jovens que aparentemente não teriam problemas para estar ali na escola, né? A possibilidade do convívio fraterno, solidário, amistoso, com o outro, com o diverso, com o diferente, na mesma dinâmica da sala de aula, na mesma dinâmica do entorno das salas de aula, das escolas, é um ganho social que certamente daqui a alguns anos ainda nós seremos capazes de efetivamente avaliar. Então, se beneficiou esta população, mas se beneficiou principalmente o conjunto da sociedade, no nosso entendimento. É uma oportunidade de vida, uma experiência humana muito relevante, o convívio que é oportunizado a partir da afirmação do princípio da educação inclusiva. Então, do ponto de vista da formação de psicólogas e psicólogos, a nós se abre um universo, né, de pesquisa dessas novas dinâmicas humanas que passam a circular e a estar presentes no âmbito das escolas brasileiras. Certamente, o campo da formação de psicólogas e psicólogos precisa estar absolutamente atento às possibilidades de contribuição e às demandas de contribuição da psicologia, como acabou de colocar a professora Regina. Então, eu gostaria de fazer, nesse primeiro momento, esse comentário a respeito dos ganhos sociais, políticos, econômicos, culturais da educação inclusiva para todas e todos, e não apenas para aqueles que aparentemente precisariam ter garantida a sua matrícula na chamada educação regular, na educação formal regular. Professora Diva, o nosso tempo está terminando. Sim, concluí. O tempo de fala terminou, você poderia... Sim, concluí. Ah, sim. Ok. Alô? Alô? Sim, Simone. Então, agora nós vamos passar para a professora Sônia Shima, né, que vai falar a partir, então, da ABRAPE e do lugar, né, do acúmulo que ela tem em relação aos temas que são bastante caros, né, a partir da temática da educação inclusiva, e aí a professora Shima pensando também as questões das pessoas com deficiência. Professora Shima, você poderia ativar o seu microfone? Ativou? Nós não conseguimos escutá-la. O Everton está avisando aqui que é necessário você passar o mouse para ativar o microfone na parte superior da tela. Certo. Agora foi. Você ativou e desativou. Pronto? Pronto. Ok.
Uma boa noite às companheiras, professora Diva, Regina, Simone. Agradeço muito essa rica oportunidade, essa experiência de estarmos aqui conversando, promovido pelo CFP e representando a ABRAPE. Sou a segunda tesoureira, a presidente é a professora Marilene Proença, e me sinto muito honrada em poder participar de um debate tão singular e tão importante. Eu gostaria de fazer um apontamento sobre as contribuições da psicologia. Alô? Sim. Alô? Já está ativando. Não. Na parte superior. Agora foi. Pronto. Ele ativou e desativou. Professora, você pode falar. Você desativou o seu microfone. Nós não estamos naquele programa lá do domingo, mas a gente está fazendo ao vivo, né? Não vou falar o nome porque a gente faz crítica ao programa, mas quem sabe faz ao vivo. Professora, o Everton está nos dizendo que seu microfone continua desativado. Nós continuamos sem escutá-la. Agora, tudo bem? Sim, Agora, sim. Tá. Sim. Bom, então vamos lá. Gostaria de estar pensando em duas situações. A contribuição para a formação do psicólogo e para a atuação nesse cenário de educação para todos com qualidade. Em relação à psicologia enquanto ciência, penso que devamos incrementar nossas pesquisas aplicadas em relação ao fato de como aprende, como se desenvolve a pessoa diferenciada por alguma questão orgânica ou funcional em seu desenvolvimento. Isso é um desafio para os casos mais comprometidos e pelos menos comprometidos. Outro ponto seria, em relação às pesquisas, aguçarmos ainda mais nosso entendimento sobre o processo efetivo de ensino e de aprendizagem que pode movimentar o desenvolvimento. Em relação à profissão, há muito o que contribuirmos, e esse é um debate muito forte dentro da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, quais seriam as ações no campo das políticas públicas e também da intervenção na sala de aula ou na gestão escolar que poderiam favorecer o acolhimento de todos e todas. Estamos em luta aberta e franca para que haja acessibilidade ao ingresso, com a universalização da matrícula, a permanência com qualidade em todos os ambientes e com direito à comunicação efetiva para todos, a acessibilidade ao conhecimento e, daí, por fim, a acessibilidade à terminalidade dos estudos para posterior ou em concomitância o ingresso ao mercado de trabalho. Então, são alguns pontos que vêm nos inquietando enquanto associação e também, particularmente, a mim. E penso que, ao estarmos envolvidos com a luta por uma sociedade melhor e estamos levantando a bandeira de que todos possam vir a se humanizar a contento e alcançar o nível de desenvolvimento mais complexo, mais efetivo e mais rico. E nesse panorama,
pensamos que as escolas, as famílias, as entidades que atuam diretamente no desenvolvimento da criança, do jovem, do adulto, devam vislumbrar uma sociedade onde a busca por um coletivo vigoroso seja uma meta contínua. Então, penso que temos bastante conversa séria nesta noite. Ok. A professora Sônia, nós não conseguimos ouvir no final, você tinha finalizado a sua fala? Sim. Sim? Então, sim, ela tinha finalizado a fala dela. Simone, você consegue me ouvir? Agora sim, você sim, Diva. Sim, ela finalizou a fala dela. Ok. Então, agora nós vamos passar para o segundo momento do nosso debate, que seriam as questões direcionadas para cada uma das professoras. E aí, penso que poderíamos utilizar a mesma sequência, pode ser? Primeiro, a professora Regina, Diva, finalizando com a professora Sônia. E aí, no terceiro momento, seriam os encaminhamentos das perguntas que estão chegando para nós, e reforçamos novamente, né, para quem está nos assistindo, que possa encaminhar suas perguntas pelas nossas mídias. Bom, em relação à pergunta, pensando o lugar que a professora Regina está, né, como professora, pesquisadora do tema e também conselheira do CFP, nós queríamos que a professora nos dissesse como você tem acompanhado, né, e se posicionado em relação à questão do racismo e da negritude, assim também como a pobreza, a população de rua e crianças de abrigo, né, enfim. Bom, realmente são muitas questões que a gente, né, poderia estar aqui falando muito tempo, mas acho que são uns 5 minutos que você... Agora são 3. São 3. Encolheu. Encolheu, né? Agora que o negócio ia começar. Bom, mas o que eu gostaria de enfatizar é que na formação do psicólogo e da psicóloga, o que eu sinto, pelo menos nesse lugar de onde eu estou, que como professora da Universidade de Brasília, do Instituto de Psicologia, o que eu sinto é que nós temos um currículo, né, bastante abrangente, um currículo até muito interessante, porque a gente permite que os alunos escolham muitas disciplinas optativas, e isso é muito bom. Mas, por outro lado, nós estamos na relação com a educação, no sentido de que nós vivemos numa sociedade letrada e que a escola faz parte, né, dessa constituição do sujeito psi, e que é extremamente importante. E, no entanto, o nosso currículo, ele se reduz, né, novamente enfatizando a UNB, ele se reduz a uma única disciplina, que é a disciplina até psicologia escolar, que vai tratar da questão do papel e do que significa psicologia escolar. Agora, qual é a formação do nosso psicólogo, da nossa psicóloga, em relação ao conhecimento da educação? Nós não temos aproximação no currículo do que é realmente o contexto escolar. Eu acho que isso é algo que, quando o psicólogo se forma e que vai trabalhar com a educação, ele não tem realmente essa reflexão, essa formação. Outra questão que eu acho que é bastante né, necessária é da gente ver que nós também não temos construído conhecimento, né, não temos teorias que mostrem o desenvolvimento, o processo de aprendizagem, o processo de constituição subjetiva da criança negra, da criança indígena, da criança que está na rua, né, da criança que está
no abrigo, ou seja, da criança com deficiência, essas crianças que nós estamos aqui falando que a gente exclui. Então, acho que a gente tem uma disciplina que possa fazer com que o aluno, né, comece a refletir a necessidade de se aproximar para conhecer essa população excluída. Né? Então, a gente está sempre fazendo uma psicologia de um lugar que é do lugar, né, do branco, do lugar que nós somos colonizados e que ainda, né, valorizamos muito a construção de teorias de desenvolvimento, de aprendizagem, do que vem muito longe da gente. Né? Nós não conhecemos, por exemplo, teorias que poderiam nos ajudar, criadas na África, mesmo teorias que estão aqui mais próximas na própria América do Sul. E nós, quando vamos trabalhar com pessoas que são constituídas subjetivamente de outra maneira, né, a gente falta esse conhecimento. E eu acho que é extremamente importante. Então, a psicologia, ela tem que, né, realmente abrir esse espaço de discussão no curso com os estudantes, para que eles se aproximem dessas questões que a gente, historicamente, vem excluindo. Então, obrigada, professora Regina. E agora nós vamos encaminhar a pergunta para a professora Diva, que pensando um pouco na relação, né, de dois temas bastante importantes, e aí, lembrando que a professora Diva, então, vai olhar, né, essa pergunta a partir da Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, nós queríamos que você nos dissesse um pouco sobre os desafios que estão colocados quando nós acompanhamos, né, dentro do contexto do cenário brasileiro, um agigantamento dos cursos de psicologia à distância, e na mesma medida, todos os desafios que se colocam, né, em relação ao tema da educação inclusiva. Então, como a ABEP pensa essas duas questões que são tão urgentes, né, e bastante desafiadoras do ponto da formação? Então, você me ouve bem? Sim? Nós estamos ouvindo bastante. Então, eu vou tentar aproveitar o tempo rápido. A partir da ABEP, a questão da formação em psicologia à distância problematiza profundamente o comprometimento que nos caberia em uma área da sociedade brasileira, né, que é, por exemplo, a educação. Acho que a professora Regina coloca muito bem que a implicação da psicologia, historicamente, com o processo educacional brasileiro, com as políticas públicas brasileiras, acaba sendo não priorizado na nossa formação. E isso certamente tem produzido uma ausência nossa no cenário educacional brasileiro. Nós poderíamos estar muito mais presentes e ativos enquanto ciência e enquanto profissão, contribuindo para os processos de aprendizagem nesse país, contribuindo para os processos de desenvolvimento nesse país, do conjunto da população diversa que constitui a sociedade brasileira, e, entretanto, ainda nos referimos aos sistemas de pensamento e aos processos e às pesquisas realizados para além-mar, para além da realidade que habitamos. Para a ABEP, o projeto de formação à distância cria a possibilidade de, mais do que nunca, rarear o comprometimento da psicologia com essas áreas que são áreas fundamentais, como a área da saúde, como a área da assistência social e todas as outras práticas psicológicas. A educação inclusiva, por exemplo, a temática da educação, das políticas públicas em educação,
o próprio projeto de reforma educacional em marcha no país demanda e exige uma complexidade de posturas, de contribuições, de análises, que certamente nós teremos maior dificuldade, se não uma grande dificuldade, para empreender a partir de uma metodologia que é uma metodologia que exige esquemas de ensino e aprendizagem mais pautados em alguns padrões, em algumas respostas, em algumas formas de pensamento. É preciso debater, construir, discutir, é preciso que nós nos impliquemos profundamente com a questão da educação inclusiva, da inclusão das muitas populações de excluídos, e, entretanto, para isso, a temática e a demanda da presença, do debate presencial para o entendimento da BEP é fundamental. Eu acho que eu fico por aqui, respeitando o tempo que está proposto, e só finalizaria colocando que, para a BEP, a própria forma e as metodologias de formação de psicólogas e psicólogos implicam no melhor processo de formação, implicam em que se alcance melhores processos de formação de psicólogas e psicólogos, que qualifiquem a contribuição tanto como ciência, através das pesquisas que possam ser desenvolvidas, como a partir das práticas psicológicas no cotidiano da população. Obrigada, professora Diva. E agora, então, nós passamos a última pergunta para a professora Sônia, lembrando que as perguntas de quem está nos assistindo ainda podem ser encaminhadas, para que nós façamos o terceiro momento com a rodada das perguntas que nos chegarem. E aí, professora Sônia, está nos ouvindo? Sim. Considerando também o lugar da sua fala, né, do acúmulo que você tem nos estudos, pesquisas, e também pensando a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, nós gostaríamos que você nos dissesse como a psicologia poderia pensar, e aí na direção de um posicionamento também, a ambivalente dobradinha entre inclusão e exclusão, né, que é algo que também nos chega com uma certa frequência, com relatos de experiências dentro do cotidiano das escolas, né, que avançam sem dúvida nenhuma, um avanço na medida que as crianças com deficiência sensorial, física, né, e dentro do espectro autista, puderam ter garantido a sua entrada no ensino regular, na escola regular. Na mesma medida, nós temos acompanhado alguns relatos de que essas experiências também reproduzem no interior da escola práticas segregadoras, né, como se estivéssemos, então, dentro de uma escola regular, uma escola especial, né, dentro da sala de aula. Então, nós queríamos que você problematizasse um pouco, né, essa questão que nos acompanha também bastante de perto. Bem, para entendermos um pouco mais a proposta de educação inclusiva e de sociedade inclusiva, a gente precisa fazer um pequeno retrocesso. Se pensarmos na sociedade brasileira da década de 80, nós iremos ver muitos professores, pesquisadores e população em geral lutando pela democracia, pela saída de um país que estava sob a ditadura militar. Quando alcançamos a Constituição, a sua promulgação, ela ganhou esse caráter de cidadã. De lá para cá, a busca por espaços mais democráticos e para uma escola pública de qualidade vem se acirrando. Então, entramos na década de 90, organizando a educação brasileira. Mas sempre que vamos pensar o local, colocamos em perspectiva a totalidade universal.
Então, o mundo se via com a derrocada, por exemplo, do comunismo real na Alemanha e na União Soviética. Deu a entender a muitos que a única alternativa seria a sociedade na sua forma capitalista, passando por diferentes estágios. E a proposta de sociedade inclusiva, em 1994, organizada no texto da Declaração de Salamanca, e depois influenciando várias propostas de ensino, várias leis em vários lugares do mundo, a impressão de que seria possível termos uma outra sociedade só no mundo das ideias e da educação. Porque a causa das nossas diferenças não estão no sujeito, as causas. As origens das diferenças e dos estranhamentos uns para com os outros não estaria somente num aspecto físico de uma deficiência, mas ela recebe uma grande influência, ou quase que condicionalidade, do modo como as pessoas se relacionam. Então, numa sociedade capitalista, a proposta é gerar diferença. Esse é um estudo que eu venho fazendo. O capitalismo se fortalece quanto mais diferença ele gera em produtos a serem consumidos, em lazeres diferenciados. Então, as pessoas devem ter condições de consumir roupas, carros, moradias, espaços de lazer que sejam diferenciados. Então, pensarmos uma sociedade igual para todos é muito importante e necessária. Todos esses debates que estamos tendo com a proposta de educação inclusiva, ou na perspectiva, são muito necessários, porque eles revelam que a ciência, que os seres humanos, criadores e criativos, conquistaram muitas coisas. Agora é para que essa riqueza material, simbólica, cultural, em todas as áreas da vida humana, sejam, de fato, distribuídas para todos. As pessoas tenham acessibilidade a uma saúde de qualidade, sendo ela deficiente ou não. Que as pessoas tenham acessibilidade ao conhecimento, tenham ou não deficiência intelectual, tenham ou não autismo, tenham ou não uma outra diferença. Então, penso que a origem Professora Sônia. Dos nossos preconceitos... Já vou finalizar, é isso? Sim. A origem das nossas diferenças está além de apresentarmos deficiência. Então, a sociedade na qual estamos vivendo e que reproduzimos, ela é espetacular e ela se pauta na geração da diferença. Então, esse é um ponto que precisamos trazer na nossa luta por uma sociedade mais igual e por uma educação de qualidade para absolutamente todas as pessoas, com e sem deficiência. Depois a gente continua, então, essa discussão. Ok. Obrigada, professora Sônia. Agora, nesse momento, nós vamos caminhar, então, para o que seria, né, um momento mais de fechamento, onde as perguntas encaminhadas para nós serão lidas, e aí não existe uma pergunta direcionada para cada uma professora, mas a ideia é que cada uma responda a partir, né, da sua mobilização, enfim. Então, a primeira pergunta que nos chegou é da Marcela Salles. Tem uma pergunta que não tem identificação do nome, mas está assim: formação de professores, não sei se é da Marcela, mas de qualquer forma é a primeira pergunta que está aqui para nós. Com relação à formação de professores, isso é um caminho para promover a inclusão nas escolas? Se é, de que forma? Eu posso me propor a começar essa resposta?
Sim, professora Diva, eu pensei aqui, a Regina também sussurrou no meu ouvido, de nós lermos Sim, um bloco de todas. Não, nós temos aqui, deixa eu ver, 8 perguntas e mais outras que chegaram na mesa. Nós leríamos um bloco de 13 e aí cada uma de vocês se colocaria. Sim, Pode ser? sim, Tá. claro. A primeira seria essa, a professora Diva já se manifestou. A segunda, Marcela Salles Santos, apesar do ganho social, diz a Marcela, por conta da garantia de acesso ao ensino regular, podemos dizer que há um desinvestimento nos serviços de atendimento educacional especializado? E a Charlene Gomes, ela também nos deseja boa noite e pergunta se essa educação inclusiva, aliás, ela inicia com uma afirmação, parece. Eu não entendo porque perto da casa dela existe uma escola e ela tem observado que somente uma pessoa que estuda nessa escola tem necessidades especiais. Então, agora nós abrimos para as respostas das nossas debatedoras. A professora Diva começa primeiro. Quer que eu comece? Sim. Então, como estou ali na Faculdade de Educação, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente num programa de formação de professores de psicologia para o ensino médio, mas também num programa de formação de professores das cerca de 25 licenciaturas com as quais a Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro lida. Se a gente pensa que regularmente faz parte da formação de professores a disciplina Psicologia da Educação, né, é fundamental a gente pensar o quanto que a Psicologia da Educação, presente em todas as licenciaturas no país, pelo menos historicamente presente em todas as licenciaturas no país, quais as contribuições efetivas que nós temos conduzido ali para essa formação de professores. Então, o próprio debate interno nos institutos de psicologia, nas faculdades de psicologia, nas graduações de psicologia, precisa ser absolutamente aguçado, implementado, desenvolvido, para que isso certamente repercuta quando a psicologia sai do âmbito da graduação em psicologia, da formação de psicólogas e psicólogos, e vai contribuir com a formação de professores, né? Porque, efetivamente, fazemos parte da formação de professores no país, né? Historicamente, tradicionalmente, a psicologia está presente na formação de professores, né? E vou terminando, vou concluindo, e não diria, assim, pelo menos a partir daqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, eu não diria que pode se observar um desinvestimento na formação especializada, no atendimento especializado. Após os anos 90, e a dúvida como é que se seriam mantidos os institutos especializados de atendimento para cegos, para surdos, que são aqueles que iniciam esse processo de atendimento especial, de educação especial, na chamada área da educação especial. Aqui, pelo menos, a gente tem uma afirmação de institutos que avançam, eles permanecem no Instituto Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, eles permanecem, eles persistem e avançam no seu projeto, avançam no seu trabalho. Então, não sei avaliar, não poderia contribuir com uma avaliação do resto do país, não tem esse dado, mas a partir das informações e do convívio aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu diria que eu não posso observar exatamente um desinvestimento, inclusive porque ficou clara a demanda, quer dizer, a educação inclusiva, ela não invalidou, ela não eliminou a existência dos institutos especiais, né, de formação de pessoas com deficiências.
Professora, nós não estamos escutando, professora Diva. Acho que caiu. Caiu. Então, podemos dar continuidade daí? Professora Sônia e Regina. De minha parte também. Som, Simone. Então, eu só vou tentar concluir. Eu diria que possivelmente ter apenas uma pessoa com necessidades ou com deficiências claramente apresentadas, matriculada ainda em escolas, esse número reduzido é porque possivelmente a população brasileira ainda não está plenamente apropriada do seu direito como cidadãos, como cidadã, essa população brasileira, como seu direito à educação. Era isso, Simone. Obrigada, professora Diva. Temos, então, duas questões, daí a professora Regina vai responder. Não, eu entendi que era uma de cada, mas a professora Diva, ela conseguiu, né, na fala, dar conta da primeira, da segunda e da terceira também, né? Então, não sei se, professora Regina, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu entendi que nós falaríamos cada um de nós. Oi? Professora Sônia, Eu gostaria depois de falar sobre o desinvestimento. Então, era isso que eu ia perguntar, se você gostaria de complementar algumas dessas primeiras 3 questões que foram lançadas. Em relação ao que a professora Diva recupera, achei muito importante. E, de fato, Rio de Janeiro é uma referência para nós, histórica e atual, sobre o atendimento às pessoas cujos desenvolvimentos são diferenciados, com o Benjamin Constant, com o INS. No estado do Paraná, a década de 1960 foi muito importante, porque foi quando começou oficialmente a educação especial, com a criação de APAES. Mas, em relação ao desinvestimento, esta sensação, e também não é só uma sensação, há dados reais, é algo muito preocupante. No estado do Paraná, nos últimos anos, nós estamos vendo uma dificuldade da rede pública de ensino, seja da educação básica, seja do ensino superior. Há um grande sofrimento. A Associação do Paraná, a PP, e os sindicatos das IES estão numa luta contínua e constante para que o ensino público seja financiado adequadamente, para que os professores recebam o atendimento adequado como profissionais, que eles tenham condições de ensinar e também de ter informação continuada, devidamente adequadas. Então, o desinvestimento, eu penso, em especial, pode ser notório em diferentes estados, em diferentes regiões do país, também de modo diverso. Desde aqui do Paraná, estamos muito preocupados com os encaminhamentos da rede pública de ensino e das universidades. Nós estamos vendo a não reposição de quadros funcionais que se exoneram, que se aposentam, ou que, por alguma forma, precisariam ser ampliados, porque estamos aumentando as matrículas, estamos expandindo a educação básica e o ensino superior, e não vem no mesmo patamar de crescimento e investimento. Então, com isso acontecendo, fatalmente, os serviços especializados vão se ressentir
infraestrutura seja de profissionais não somente habilitados, mas de fato capacitados para atender situações relativas à comunicação, à convivência, à aprendizagem, ao desenvolvimento de funções psicológicas superiores. Nessa direção, relacionando com a pergunta inicial, penso que a psicologia, ela é uma profissão que tenta explicar como se constitui o psiquismo, o comportamento humano, mas ela tem uma vocação. Nós perdemos a conexão com a sua fala, professora Sônia. Nós não estamos conseguindo escutar. Bom, então, estão nos avisando aqui que a professora Sônia caiu. Enquanto ela levanta, nós vamos ler, então, mais um bloco de 3 perguntas, e aí a gente pode iniciar por aqui. A Andréia Costa, ela diz, tenho acompanhado alguns casos na minha cidade de inclusão de crianças autistas em escolas com ensino formal. O que vejo é a criança sendo acompanhada por um profissional em sala, fazendo atividades paralelas. Isso não seria um tipo de segregação? A Poliana Groff, ela nos traz o seguinte questionamento. Quando debatemos sobre a educação inclusiva, sinto que ainda nos falta, enquanto categoria profissional, problematizarmos a produção e a reprodução da normalidade nas relações educativas. E daí, para finalizar o bloco de 3, o Ematuir Teles de Souza, ele nos pergunta como evitar uma inclusão que gere novas formas de exclusão, uma inclusão excludente. Bom, eu acho, Simone, que essas perguntas, elas estão, né, bem próximas uma da outra, e elas nos remetem a essa questão que, para mim, realmente é bem necessária, de como que a psicologia pode responder a tudo isso, na medida em que eu continuo achando que nós não temos muito conhecimento sobre a educação. Então, nós precisamos também desenvolver um diálogo, né, com os professores. Eu concordo com a professora Diva quando ela fala que, historicamente, e vários, né, das nossas teorias de desenvolvimento, os grandes clássicos, né, da psicologia, eles estavam bem próximos da educação. Mas eles também nos alertavam que a educação não pode ser apenas o campo prático da psicologia. Nós temos que, junto com a pedagogia, entender que a pedagogia tem que criar suas teorias e nós temos as nossas e temos que saber dialogar. Então, como incluir uma criança, como foi colocado aí na pergunta, como incluir uma criança autista, como incluir uma criança com alguma deficiência, ou mesmo como incluir uma criança negra, como incluir uma criança indígena, como incluir uma criança trans, como incluir uma criança que já faz tem um posicionamento de orientação sexual que não é algo ainda aceitável dentro da escola. Tudo isso, para mim, nos remete à necessidade de um cuidado, eu acho que é desse lugar do Conselho Federal de Psicologia, né? A gente tem que pensar muito nessa questão do cuidado, de como incluir. E o cuidado de como incluir passa pela questão de você, né, como que você vai aceitar essa diferença, como que você vai realmente, né, tá cuidando desse que é tão diferente. Então, a gente realmente tem que se adaptar ao outro também. A gente sempre quer que o deficiente, o diferente, se adapte a uma norma pré-estabelecida que a gente diz que deve ser o certo. Então, eu acho que o inverso, a gente nunca coloca nessa perspectiva de estar se adaptando
tentando, está, né, querendo se incluir naquele que é diferente, para não colocar, né, e segregar mais ainda, e não colocar uma criança que não acompanhe essa dita normalidade, que seja mais segregada. Então, é preciso, eu acho que, acolher a criança, acolher o sujeito, acolher o adolescente, o adulto, né, o idoso, dentro do sistema educacional, porque às vezes a gente pensa muito só na criança, mas a gente tem que incluir, inclusive, o idoso, né, o adolescente, o jovem, todos eles serem incluídos como sujeitos, e não incluir o autismo, não incluir a deficiência ou a condição que ele traz, mas olhar o sujeito que está precisando ser acolhido. Então, eu acho que nós precisamos realmente ser mais humildes e reconhecer que a gente não faz o contrário. Né? Eu estava lhe contando, eu sou deficiente auditiva e sinto hoje que eu tenho que me adaptar aos ouvintes, né? E não, os ouvintes não pensam na minha deficiência. E essa é uma relação que eu tenho aprendido muito, né? Porque eu tenho que me esforçar, eu tenho que me adaptar. E é sempre assim, né? A gente precisa ter esse cuidado, desenvolver, né, algo que é... O que é deficiência? Qual é o impacto da deficiência? Muitas vezes a gente é taxativa, a gente vai em busca de um diagnóstico e a gente rotula e diz, esse vai aprender até não sei onde. A gente coloca os limites para o outro, né? Então, eu acho que para sair disso tudo, para não segregar mais ainda, para não colocar uma criança diferente no canto da sala, né, dizendo que está incluindo, aqui em Brasília, né, a Secretaria de Educação diminui o número de crianças em sala de aula quando tem uma criança incluída, né? Mas o que significa isso? Qual é a própria estrutura que é dada ao professor para ela também incluir, ou seja, para que ela possa sair desse lugar que ela se vê muitas vezes como eu sei fazer assim, e assim que é para todos, então esse que é diferente, né? Ele vai ter que esforçar-se para chegar a essa normalidade. Obrigada, professora. Não sei se a professora Diva, a professora Sônia querem trazer alguma contribuição dessas 3 perguntas que foram lidas agora. Eu perdi, que caiu a conexão. Sim. Eu vou reler, então. Por favor. Andréa Costa, ela diz que tem acompanhado alguns casos na cidade dela, né, de que seriam crianças com autismo em escolas com ensino formal. E o que ela tem acompanhado é que vejo é a criança sendo acompanhada por um profissional em sala, fazendo atividades paralelas. Daí ela nos pergunta, isso não seria um tipo de segregação? A Poliana, ela diz, quando debatemos sobre a educação inclusiva, ela sente falta ainda, enquanto categoria profissional, problematizarmos a produção e a reprodução da normalidade nas relações educativas. E o Ematuir Teles, ele nos pergunta como poderíamos evitar uma inclusão que gere novas formas de exclusão, uma inclusão excludente. Eu gostaria de comentar sobre esse aspecto. Recuperar com as crianças a história de vida delas é um direito que elas têm, para elas se compreenderem e para compreender o mundo. O psicólogo necessariamente precisa trabalhar com as biografias e colocar essas biografias em relação com o mundo atual. Isso é muito importante. Quando se fala em autismo, um dos pontos que a sociedade indica é que os sujeitos têm comportamentos bizarros. Nossas pesquisas têm mostrado que o que parece bizarro, na verdade,
é um meio de suprir alguma necessidade física, alguma necessidade orgânica ou emocional desse sujeito. Então, quando os mediadores, seja o professor, um cuidador ou alguém que esteja ali, um profissional, está intervindo junto a essa criança, ele precisa compreender que necessidade ela está demonstrando ali com o seu comportamento, que aparentemente parece bizarro. De fato, só retirar a criança do grupo não resolve. Às vezes é necessário para ela se reorganizar, para também a sala conseguir estar organizada. Retirar, em alguns momentos, do grupo não significa necessariamente exclusão, se eu tiver claro quais são os objetivos e as metas a serem buscados com esse aluno que tem o comportamento diferenciado. Há uns anos atrás, pensou-se que toda escola especial seria uma escola de exclusão e de segregação. Isso é um perigo. Me lembro que o professor Saviani coloca sobre a história da curvatura da vara. Então, quando se achava que só a escola especial resolveria o atendimento educacional ao sujeito com deficiência, a vara estava encurvada para um lado só. Quando se achou que essas escolas, nenhuma poderia funcionar porque seriam escolas de segregação, curvou-se a vara para o outro lado. Assim também, dentro do espaço escolar, se eu pensar que a qualquer momento que eu retire a criança para um outro espaço, para ela se reorganizar, para ela conseguir trabalhar alguns objetivos educacionais e sociais, eu estou fazendo segregação, eu posso estar curvando a vara. Mas, de fato, pode estar acontecendo isso mesmo quando não temos profissionais devidamente formados, seja na graduação ou durante os cursos de formação de professores em serviço. Então, isso é muito importante. Devemos olhar com critério essas situações, mas, de fato, a ciência tem avançado e a conversação e o reconhecimento de que a psicologia está para auxiliar as pessoas a buscarem uma sociedade melhor, mais justa e um desenvolvimento mais rico, isso nos dá força, nos dá ânimo. Eu falei anteriormente sobre gestões públicas que não estão sendo boas, mas isso não deve ser impedimento para nós continuarmos numa luta que é muito importante, que é a causa da educação pública ou privada, mas que seja de boa qualidade para todos os sujeitos. Era uma reflexão que eu gostaria de fazer. Okay. Obrigada, então, professora. Eu vou continuar a leitura, eu acho que as perguntas continuam chegando. Não sei qual que é o nosso tempo, Então, nós temos 15 minutos aqui de fala, então nós vamos fazer mais uma rodada de mais 3, abrindo para as respostas, e aí foi acordado de que as perguntas que foram encaminhadas e que nós não vamos conseguir aqui abordar, elas serão respondidas para as pessoas que nos enviaram, por meio das professoras debatedoras. E aí, então, eu passo, tinha parado na sexta. Sétima, a Poliana, ela tem uma outra questão, que não precisaríamos também provocar reflexões e ações que interrompam as normas sociais e culturais que definem, sobretudo, o corpo branco, sem deficiência, masculino, classe média, alta e heterossexual? A Zilda Lopes pergunta para a professora Regina: gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a necessidade do psicólogo escolar dialogar mais com a realidade de comunidades carentes e pessoas em vulnerabilidade social. E a Andréia Costa, ela coloca uma sugestão
ao final, de que se pudesse indicar material de leitura, nível básico e avançado, sobre a psicologia da educação e educação inclusiva. Então, como a Andréa não é uma pergunta, mas é um pedido, eu vou ler uma última pergunta, que é da Suelen Altrão. Olá, boa noite, atuo como psicóloga escolar e constantemente sou cobrada para aplicar testes no meio escolar, ou seja, há uma incompreensão enorme dos demais profissionais da escola, dos pais e dos alunos acerca da nossa atuação. Além disso, visualizo práticas que são muito excludentes e rotuladoras, dentre elas a perpetuação de classes especiais na escola. Acredito ser de extrema urgência dialogar sobre este tema e gostaria de perguntar para vocês como nós, psicólogas escolares, podemos atuar de modo inclusivo, considerando toda a formação histórica e educacional e a estrutura enrijecida da escola e dos profissionais que nela atuam. Então, de novo, eu devolvo para as professoras e quem se sentir, né, mobilizada para responder, tem uma já direcionada para a professora Regina, e daí professora Diva e professora Sônia. Bom, não sei se a Diva quer falar, sim. Simone, eu não sei se eu posso iniciar? Pode? Uhum. Posso. Pode. Então, eu queria só retomar um pouquinho o tema da mediação escolar, que foi apresentado antes, e colocar uma reflexão que, efetivamente, o aumento, né, da presença do mediador escolar, acompanhando pessoas, né, com necessidades diferenciadas, né, efetivamente vem demonstrando o quanto a gente precisa avançar muito no campo da educação inclusiva, quer dizer, transformar a educação inclusiva numa possibilidade, inclusive profissional, de professores brasileiros para lidar pedagogicamente, didaticamente, com essas demandas diferenciadas, exige assim, um grande esforço nacional de pesquisa de todas as áreas de conhecimento, né? A presença desses mediadores é uma presença que tenta ainda manter aquele aluno, aquele estudante, aquela estudante dentro da sala de aula, mas que não consegue ser incorporado ao coletivo da sala de aula, né? Essa incorporação, ela efetivamente é um grande desafio ainda nessa segunda década do século XXI, né? E a outra pergunta que agora, desse bloco, que seria, não caberia a nós, psicólogas e psicólogos, provocarmos mudanças sociais que produzissem condições para substituir os corpos brancos e heterossexuais e masculinos, enfim, supostamente normais, eu entendo que a psicologia brasileira vem caminhando nesse esforço desde os anos 90, efetivamente. Acho que a gente fez um bonito percurso no século XX, vem avançando no século XXI, no sentido de problematizar a nós mesmos, né? de nos problematizarmos enquanto ciência e profissão. A sociedade tem feito esse apelo à psicologia. Quando participamos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, e que também somos demandados no sistema educacional brasileiro, né? Através de várias possibilidades. Tem 2 psicólogas escolares fazendo perguntas, e devem haver outros ainda, fazendo perguntas a essa mesa de debates. Então, há uma demanda de trabalho, há uma expectativa, né? Há uma demanda social para que a gente atue, para que nós atuemos nessa área da educação, e eu tenho entendido que nós temos atuado de uma maneira a contribuir para o avanço, né? E não de uma maneira a perpetuar as diferenças, a perpetuar, a manter um quadro de exclusão.
entendo que nós temos sido profundamente desafiados e há um esforço por parte da psicologia no sentido de avançar para contribuir com a inclusão, sem perpetuar, não perpetuando a exclusão. Né? Em relação, posso estar falando sobre avaliação? Sim. Em relação à questão apresentada pela psicóloga, há uma expectativa de que o psicólogo atue avaliando, sobretudo quando ele trabalha no campo da educação especial. Então, a avaliação do grau de comprometimento da deficiência ou da disfunção é esperado e é solicitado a esse profissional. E ele é habilitado para fazer isso. Desde as décadas de 80, 90, aconteceram muitas pesquisas questionando o tipo de avaliação que acaba colocando sobre um sujeito único um problema que possa ser não só dele. Em relação ao sujeito com deficiência, isso também acontece. Apesar dele ter uma deficiência que pode ser neurosensorial ou física de outras formas, ou intelectual, é preciso situar o quanto dessa deficiência pode ser impedimento para o não desenvolvimento da sua memória, do seu pensamento abstrato, da sua linguagem. E o quanto dessa deficiência não explicaria o embotamento dele, porque o embotamento, não desenvolvimento, pode estar relacionado com toda a conjuntura da escola, ou daquela rede municipal ou estadual de ensino, ou dos mediadores imediatos dessa criança. Então, junto com a avaliação, além dessa testagem formal, que no campo da educação especial é bem mais comum, é preciso antes pensar o que levou a esse quadro, quais as razões de estar nesse estágio, o que é possível desta criança ou deste aluno receber para se desenvolver. É muito importante, porque o nosso papel educacional, não somos médicos, não somos biólogos, não somos investigadores de neurologias na escola. Estamos atuando como psicólogos escolares, estamos pensando quais são as metas e os objetivos do projeto político-pedagógico que está em curso naquela instituição, qual é a teoria de aprendizagem e de desenvolvimento que está embasando essa proposta pedagógica, e se essa proposta ela é rica o suficiente para fazer com que as pessoas superem por vias colaterais, por vias alternativas, o limite biológico. Então, as mediações histórico-culturais podem fazer com que o impedimento, ou os limites biológicos, melhor dizendo, ou físicos, não venham, agora sim, impedir o sujeito de aprender e se desenvolver. Então, o desafio da psicologia escolar hoje é conseguir avaliar prospectivamente os quadros de desenvolvimento. Não ter tanta sofisticação sobre o que não está desenvolvido, mas ter essa riqueza de dados para pensar como o sujeito pode vir a se desenvolver com a ajuda dos seus colegas, dos seus pares, de um professor, e esse professor não pode ser um professor sobrante, como diz a Cássia Quenzi. Então, acho que são algumas reflexões nessa direção. Então, agora a professora Regina vai responder a pergunta que veio para ela. Bom, eu também me lembro direito da pergunta, Simone, mas eu acho que a gente poderia avançar um pouco no debate, e eu gostaria de colocar aqui, a partir da fala da professora Diva e da professora Sônia, essa importância mesmo, que eu volto a insistir, na formação do psicólogo
e particularmente, como foi colocado, é a atuação do psicólogo escolar. Novamente, eu estou falando do lugar aqui de professora no Distrito Federal, que a gente percebe o quê? Que o psicólogo aqui, ele é formado, né, muito distante da própria realidade da nossa cidade. Nós temos hoje, no Distrito Federal, 3 milhões de habitantes. Muitas pessoas ainda acham que Brasília se reduz ao plano piloto. Então, a gente vê que o quê? Os nossos ex-alunos, eu tenho vários ex-alunos, que se formam, vê a possibilidade de um concurso como psicólogo escolar na Secretaria de Educação e que não fizeram nem estágio em psicologia escolar. Então, o que a gente vê, e muitas dessas psicólogas voltam para a universidade para fazer mestrado, para fazer um curso de especialização, para discutir com a gente, problematizar essa questão de que elas reconhecem que não sabem o que fazer, porque nem conhecer essa população para onde elas vão, com quem elas vão trabalhar, elas não conhecem, elas não conheceram durante o curso. Então, todas essas questões de você acabar respondendo uma demanda vinda do professor, da diretora, da orientadora educacional, né, dos pais, na necessidade de um diagnóstico, na necessidade de você até chegar a ponto, né, de patologizar o sistema educacional por conta de você não saber fazer outra coisa. Então, você acaba respondendo a uma demanda que, tudo bem, a gente tem que responder essa demanda, mas a gente tem que criar outras demandas à medida que a gente mostre o que é realmente a psicologia escolar. Mas a gente começa a entrar numa bola de neve que a gente vai só crescendo na questão de que, por fim, quem tem o problema é o aluno. A gente ainda está muito nesse esquema de encontrar a dificuldade do aluno. Pouca gente fala, né? A gente brinca que tem a dificuldade de aprendizagem. Pouca gente pensa na dificuldade da ensinagem, né? Então, essa rotulação da dificuldade da aprendizagem já leva o psicólogo também a essa lógica de buscar como que aquela criança, aquele adulto, aquele idoso, aquele jovem tem dificuldade de aprender para a gente poder, né, contribuir para que ele possa superar as dificuldades. Então, eu acho que, novamente, a gente precisa, sim, reconhecer que a gente vai lidar com pessoas as quais a gente não estudou, a gente não entrou em contato durante o curso, né? Então, nós não podemos forçar ninguém a fazer estágio em psicologia escolar. A gente não pode forçar ou dizer, você não pode fazer um concurso, porque o curso é generalista, ele pode fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com essa formação, no sentido de, em todas as disciplinas, a gente abordar, problematizar as questões de uma população que não é a gente tem contato, porque quem está na universidade já é uma população que foi incluída, não é a que foi excluída, né? Então, a gente tem que trazer para a sala de aula todos esses problemas para que a gente possa encontrar, né, possibilidades de estar atuando dentro da escola. Agora nós estamos caminhando, né, para o final do nosso debate, pensando um pouco, né, talvez como filha e como sobrinha de costureiras, tem aqui a ideia de um arremate, né? E às vezes o arremate é tão bom que já é um acabamento. Pensando num acabamento no final, porque, afinal de contas, esse é um tema que, né, nós temos para sempre o compromisso, né, de uma psicologia que vai se debruçar a ele com seriedade, com implicações, com defesas
que nós não vamos mais negociar, né? Que é, por exemplo, uma educação de qualidade para todas e para todos. Daí, então, eu passo para as professoras, né, o pedido de fazer, né, uma despedida para os colegas, né, que nos acompanharam, contribuindo com as perguntas. Reforço de que essas perguntas serão respondidas, né, no decorrer dos próximos dias. E aí, então, passo a bola para vocês. Bom, então, nessa ordem, né, de que você iniciou, eu, então, mais uma vez, agradeço essa possibilidade de ter participado desse debate, parabenizo o Conselho Federal de Psicologia, que muitas vezes é criticado por achar que está muito voltado para a área de saúde. A psicologia faz parte, sim, né, do conjunto de profissões da área de saúde, mas não se reduz à saúde. Ou a gente poder pensar a psicologia escolar até em busca da saúde, né? Então, a saúde também dentro da escola. Não, mas eu acho que é muito importante, eu fico muito feliz de ter participado desse espaço de discussão e de poder escutar as colegas, né? A professora Diva, a professora Sônia, o prazer de conhecer a debatedora, a mediadora, a professora Simone, e todo o pessoal que deu aqui apoio para a gente. Eu acho que é uma iniciativa que eu espero que não se esgote nesse espaço e que a gente volte a poder abrir mais espaços e que com outros até formatos de discussões e que as pessoas possam realmente chegar mais, né, perto do Conselho Federal de Psicologia, para que possa até nos ensinar, né, como que a gente pode construir essa psicologia que a gente quer para que realmente contribua para a inclusão educativa. Acho que a gente pode seguir a sequência, Simone. Sim, sim, professora. Então, também agradeço muitíssimo, né? Renovo o meu agradecimento ao Conselho Federal de Psicologia, parabenizo pela iniciativa, uma iniciativa preciosa, importante para a psicologia brasileira. Eu espero que vários programas de formação de psicólogos e psicólogos tenham podido nos acompanhar, tenham podido ver o quanto que é necessário problematizar a nossa implicação no sentido de qualificá-la o máximo possível, respondendo aquilo que tem sido o nosso princípio, né, aquilo que tem sido um projeto para a psicologia no país, que é efetivamente afirmar o seu comprometimento social com toda a população brasileira, de crianças e de adolescentes e de jovens e de adultos. Foi muito bom poder participar desse debate com duas professoras tão relevantes e que fizeram contribuições tão boas, e eu realmente espero que essa proposta inicial do Conselho Federal de Psicologia frutifique ao longo de todo o sistema conselhos de psicologia, ao longo dos 23 conselhos regionais de psicologia e das demais entidades da psicologia brasileira reunidas no Fórum Nacional das Entidades da Psicologia Brasileira. Eu agradeço muitíssimo e parabenizo ao Conselho Federal de Psicologia e a todos que puderam contribuir para que a gente efetivasse essa atividade hoje, nesse início de noite. Obrigada a todas e todos. Também gostaria de agradecer muito este momento tão ímpar. Não conhecia a professora Diva, não conhecia a professora Simone, somente a Regina. Foi um prazer ouvi-las. E quanto mais falamos, mais problematizamos. E problematizar não é estar perdida, pelo contrário, é cercar o objeto, cercar o real. Isso é muito importante. Sentimos-nos muito honrados em representar a ABRAPE aqui. Gostaríamos de convidar vocês que estão aqui conosco e quem está participando de longe, de forma online,
também para o 13º Congresso Nacional de Psicologia Escolar, que vai acontecer em Salvador. Um dos temas vai ser educação inclusiva e educação especial. Então, acho que esse debate promovido de uma forma tão oportuna pelo Conselho Federal deve continuar, seja em outras propostas deste Conselho, ou dos regionais, como a Diva falou, ou nas nossas práticas, nas universidades, nas escolas, nas associações de bairros, onde a gente estiver, porque o que é humano não deve nos estranhar. Então, nós é que ensinamos uma vida preconceituosa para as crianças, mas podemos fazer de uma outra forma também, enxergar na diferença uma riqueza ímpar. Outro dia me perguntaram se um deficiente que não é produtivo, se ele não seria um peso para a sociedade. Alguém, por exemplo, com deficiência intelectual profunda, de uma forma como se chamava antigamente. Eu dizia que não, que a sociedade atual é tão rica que ela pode produzir a subsistência dessa parcela da população. Mas que esta parcela da população nos ensina que ser humano envolve, inclusive, este nível de desenvolvimento. Isso nos humaniza, isso nos torna mais decentes, mais solidários, né, mais atentos com a vida. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, um grande abraço a todos e a todas. Então, Simone, por favor, eu vou aproveitar a lembrança da professora que acabou de nos colocar, de nos falar, e eu queria convidar todas e todos para o 11º encontro da BEP, que se realiza em setembro, em Campinas, para que a gente problematize junto a formação e as suas demandas sociais. Estão todos convidados a participar do 11º Encontro Nacional da BEP, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, em Campinas, em setembro de 2017. Então, obrigada, professora Diva, obrigada, professora Sônia, professora Regina, a todos os colegas que acompanharam, né, esse debate online, e a toda a equipe do CFP que nos deu um aporte, né, para que essa noite pudesse acontecer dessa forma. E aí, quero dizer que para mim é um privilégio estar entre 3 gigantes do campo da psicologia escolar e educacional, né, assim, é uma honra poder ser convidada para estar mediando, então, essa conversa tão aquecida, e daí eu gostaria de pedir licença para trazer 3 considerações, né, que ficaram reverberando aqui, que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. A primeira, de que nós, por mais que estejamos finalizando a nossa conversa, o nosso debate, nós registramos aqui de que esse debate, ele deixa fortemente marcado o registro de que temos muitos assuntos importantes, urgentes e necessários para outras tantas conversas, né? E eu acho que isso também aparece como um pedido, né, das professoras de que se mantenha, né, um modelo dentro do sistema conselhos como uma referência para se pensar, né, essas discussões que não são tão necessárias. De que pensar a educação inclusiva é pensar também, então, na necessidade, né, de trazermos para a discussão o pensamento de uma sociedade inclusiva, né? E aí eu me recordo de uma fala do professor Adriano Neuenberg, que é o nosso colega, né, companheiro de instituição, um militante, né, uma pessoa bastante generosa nos seus ensinamentos, de que, num determinado momento, ele nos dizia de que enquanto nós precisarmos nos afirmar, né, em algumas defesas, como, por exemplo, de uma educação inclusiva, é porque, de verdade, né, nós ainda não somos uma sociedade inclusiva. Então, temos muito aí, né, que se fazer. E um terceiro ponto, de que nós também não podemos esquecer, né, nesse lastro de uma psicologia que nós estamos construindo, de que há na nossa história um passado que também nos condena, né, de que nós também produzimos teorias e técnicas que justificaram, né, que legitimaram práticas de exclusão e de violação de direitos, né, e aí isso fica eu trago para o horizonte
né, justamente no momento onde nós também estamos aí no movimento de aprovação, de tensionamento do PL 3688, né, de 2002, que dispõe sobre a entrada do assistente social e da psicologia na escola, né, para que, uma vez estando lá, nós não façamos mais do mesmo, né, como algumas colegas compartilharam, que algumas já estão, né, trabalhando na área da psicologia escolar e educacional e são solicitadas para fazer algumas ações que nós já dissemos que não queríamos fazer mais isso. E aí, para finalizar então, quero dizer que tenho compartilhado com alguns colegas de trabalho e de militância, né, de alguns coletivos, de que tenho tido um desejo bastante forte de que nesses espaços de formação, seja em sala de aula ou nesse momento aqui, e outros tantos, né, de reuniões dos coletivos, de que esses espaços possam nos ajudar a manter acesa a chispa do nosso fôlego utópico, né? E de que, então, em meio a isso, possamos ter elementos de produção de resistência, seja uma resistência discursiva, que também é necessário, mas, sobretudo, de que nós possamos sair aqui, né, desses espaços com inspirações importantes em busca de um outro possível, né, já que defendemos, então, uma psicologia para todos e para todos. Em nome disso, então, ou com isso, na verdade, né, eu me despeço, desejando que tenhamos uma boa semana, uma boa mobilização e avante.